Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde ao novo episódio do Estúdio 31. Eu me chamo Domenica Mendes e eu sou a criadora da hashtag O Podcast é Delas e também a apresentadora, editora e produtora do Estúdio 31. No episódio de hoje, eu quero falar para você sobre a monetização do Spotify. Se você é podcaster e o seu podcast está no Spotify, provavelmente você recebeu um e-mail em maio de 2021 falando sobre a nova forma de monetização do seu podcast através do Spotify. Se você recebeu, ótimo! Se você ainda está por fora, esse episódio é feito para você. Vamos pensar nisso junto? Você está ouvindo Estúdio 31, o podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. O e-mail chegou no dia 12 de maio de 2021, logo depois da hora do almoço aqui no Brasil. E foi quando o Spotify anunciou um sistema de monetização para podcasters. O que você tem a ver com isso, afinal? Eu vou te explicar. Olha só. O podcast, como você sabe, ele depende do feed RSS para se manter, né? Se você ainda tá na dúvida disso, volta lá no primeiro episódio aqui do Estúdio 31, onde eu conversei com a Kel Bonassoli, que também é podcaster há bastante tempo, e ela explicou isso pra gente. Bom, o que acontece? Há alguns anos, o Spotify, que é uma empresa que trabalha com streaming de áudio, que permite, né, que nós possamos ouvir inúmeras músicas, entrou no mercado de podcast porque viu ali uma grande oportunidade de crescimento para a empresa. E funcionou muito. O Spotify hoje é um dos principais distribuidores de podcast no Brasil. E o que acontece? Quem produz podcast vive reclamando que o Spotify não paga para podcasters. O Spotify, ele paga apenas para musicistas que lançam os seus singles, né, as suas músicas, os seus álbuns dentro da plataforma, mas nós podcasters ficamos ali sem o nosso dinheirinho quando alguém ouve o nosso programa. Isso já virou muita polêmica na podosfera, isso já foi muito falado, muita questão de se é certo, se é errado, você preencheu o termo de adesão, você não sei o que, e a empresa e nananã. Mas o fato é que, finalmente, em maio, eles anunciaram a grande novidade com relação a essa monetização. E o que eles anunciaram? Bom, não sei se você sabe, mas a Anchor, que é uma plataforma de criação e edição e também hospedagem de podcast, atualmente gratuita aqui no Brasil, a Anchor, ela foi comprada pelo Spotify há alguns anos atrás. E, sem dúvida, para quem começou a fazer podcast nos últimos 2 anos, a Anchor é uma boa oportunidade e muita gente correu para a Anchor, né? Existem muitos fatos sobre isso, a questão é que não existe almoço grátis, e aí a forma de monetização do Spotify é simples. Para você se inscrever, você tem que ter um podcast que tem que estar tocando também no Spotify e que tem que estar hospedado na Anchor. Aí você vai preencher um formulário do Spotify, em parceria com a Anchor, onde eles vão avaliar o seu podcast. E como funciona a monetização pelo Spotify? Essa monetização funcionará por meio de assinatura do seu ouvinte. E o plano deles é o seguinte, que até o ano de 2023, o valor depositado pelo seu ouvinte, quando ele assinar para pagar para você, esse dinheiro ele vai na totalidade para você que produz o podcast. Depois, a ideia do Spotify é fazer uma cobrança fixa de 5% do valor da receita mensal. Uma vantagem: é possível você criar episódios exclusivos para os seus assinantes via Spotify. O que isso significa? Isso significa que, quando um ouvinte vai lá no Spotify e assina para contribuir com o seu podcast, você pode criar um acesso exclusivo para colocar episódios para somente o seu assinante receber.
Isso já é uma prática bastante comum para quem utiliza financiamento coletivo e existem inúmeras formas de você fazer. Se você estiver em qualquer hospedagem de podcast, você pode, por exemplo, criar um feed privado. É isso, é um feed privado, mas que no caso só vai tocar dentro do Spotify. E aí, juntando tudo isso, qual é o ponto que eu acredito que você deva considerar? É uma boa oportunidade para você monetizar o seu programa caso a sua audiência venha muito do Spotify. Por exemplo, se 90% da sua audiência te ouve pelo Spotify, então a melhor forma, a maior chance de você ter uma monetização é através do próprio Spotify. Qual que é o problema disso? Você vai começar a ficar refém do Spotify, porque para alguém poder pagar para você, ela vai ter que estar ali dentro do Spotify. O que o Spotify está fazendo é diferente de remuneração, tá, gente? Isso é uma coisa importante de você entender. O sistema de monetização do Spotify, ao menos dentro dessa configuração, ele nada mais é do que um sistema de financiamento coletivo. Então, o seu ouvinte paga para você. O Spotify fica com uma parte dessa taxa a partir de 2023, assim como hoje o PicPay, o Catarse, o Padrim, o Apoia-se também faz. Então não é nada de novo no front, não é nada espetacular, não é nada que o Spotify está te pagando. Qual que é a diferença de monetização para remuneração? O Spotify, ele não disse nada a respeito de remuneração. Remuneração seria se ele pagasse cada vez que alguém ouvisse o seu programa. Isso é uma remuneração. O que ele criou ali foi um sistema de monetização. Eu não tenho ideia se isso vai dar certo, mas eu acredito que sim, principalmente para o Spotify e principalmente no exterior. Aqui no Brasil você vai ter que fazer uma escolha e verificar se isso compensa para você ou não, mas saiba que é possível sim você criar o seu sistema de monetização de podcast através de financiamentos coletivos ou de uma maneira mais independente, sem estar vinculada à Anchor e ao Spotify. Então você pode hoje, já com o seu programa, criar lá o seu financiamento coletivo sem precisar do Spotify, tá? Uma outra notícia legal é que o Spotify anunciou um app beta de transcrições automáticas para podcasts originais e exclusivos. O app vai estar disponível para iOS e Android e ele também vai permitir que os usuários deem play em qualquer ponto da transcrição. O que é a transcrição de podcast? Eu acho que isso vale um episódio extra. Vamos de semana que vem falar sobre transcrição e a importância da transcrição no podcast? A ideia do Spotify é promover aí mais acessibilidade e esse app, por hora, tá em teste, né? Principalmente no exterior. Mas isso sim, eu acho que é uma mudança positiva para usuários. Então também é uma forma deles englobarem ali uma parcela de usuários que talvez não esteja com bastante afinco na utilização do Spotify. Afinal de contas, o Spotify ainda é principalmente uma plataforma de distribuição de áudio. Apesar que agora também eles já estão fazendo testes para distribuição de áudio e vídeo, né? Então, às vezes você tá lá com o seu Spotify no celular e você bota uma playlist e ele toca o clipe também, não só a música. Não sei se já aconteceu com vocês, mas isso está acontecendo. E pensando em podcast, eles já haviam anunciado, né, um tempo atrás, de que a ideia deles é permitir o livecast, né? Ou seja, o streaming da gravação dos podcasts dentro do próprio Spotify. E o ponto aqui é que eles, pensando como uma empresa grande, eles estão abrindo concorrência direta com o YouTube, que é aí a maior empresa concorrente do Spotify. Bastante novidade, né? Agora você já tá um pouquinho mais por dentro dos anúncios do Spotify e vamos ver o que mais que eles vão fazer de anúncio em breve, porque o Spotify está com tudo há bastante tempo, principalmente voltando a sua atenção para o mercado de podcast, que era um mercado que estava bastante solto e independente. O que é interessante, comercialmente falando, porque isso pode ajudar com que o podcast cresça ainda mais. Por outro lado, a gente não pode esquecer que podcast também pode ser independente, principalmente na forma de produção e distribuição. Acima de tudo, distribuição. Eu vou ficando por aqui.
Se você quiser saber mais sobre produção de podcast, volta alguns episódios e ouve os episódios anteriores aqui do Estúdio 31. Se você puder contribuir com o Catarse do O Podcast Delas, o endereço é catarse.me/opodcastadelas. A gente aceita contribuições a partir de R$7 por mês. E eu sou Domênica Mendes. Lá no Twitter e no Instagram você me encontra como @Domenica_Mendes. E o projeto #O Podcast Delas fica em opodcastadelas.com.br ou no Twitter e no Instagram como @opodcastadelas. Dá uma passadinha lá no site porque quase todo dia tá saindo episódio novo dos outros podcasts do projeto, tá bom? Boa gravação, boa sorte, boa edição. Até a próxima.